Eu estou aqui com o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, para a gente falar sobre o 1º de maio e também os desafios do movimento sindical nessa pandemia do coronavírus. Olá, Miguel, tudo bem? Obrigada por atender o nosso convite. Olá, eu que agradeço, né, num momento de pandemia e de recolhimento social, a gente tem que achar caminhos de estar conversando, né, e não parando de trabalhar. Né? Então, aí tem muita coisa para ser feita, e temos essa semana aí também é muito importante, que é a realização do 1º de maio. Sim. Miguel, e por falar nisso, o movimento sindical, através de suas representações, está passando por esse período da pandemia, tentando minimizar aí os efeitos da crise e levar o debate aos trabalhadores. Pela primeira vez na história do país, os movimentos sindicais e também os sociais farão um ato para comemorar o Dia Internacional do Trabalhador, aí no 1º de maio, por meio de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Miguel, o fato de não poder estar nas ruas dificulta a defesa pelos direitos trabalhistas? Olha, um certo modo, sim, né? Porque nós somos habituados a ter o contato na porta das empresas, de fábrica, nas reuniões, nas assembleias, e isso hoje nos dificulta, né? Lógico que nós temos que ir achando meios, né? Meios alternativos. Eu acho que nós estamos trabalhando até mais com esse sistema virtual de reuniões, de bate-papos, de entrevista, até do que fisicamente nós estávamos fazendo antes. Mas é uma alternativa que nós temos que usá-la. Então, lógico que presencialmente seria melhor, mas nós estamos caminhando, né? Respeitando, orientando as pessoas para ficarem em casa, orientando as pessoas que obedeçam ou se sintam mais protegidas com o distanciamento social, que é o que o mundo está fazendo, e está comprovado. Quem não fez isso no mundo está sofrendo as consequências hoje. E indo nessa linha aí, do movimento sindical que usa as ruas, que sempre usou as ruas, né, para exercer aí o poder de pressão. E como agora, então, os trabalhadores poderão exercer algum tipo de pressão, seja no governo ou nos empresários, que, de certa forma, estão retirando os direitos, né, por meio aí das medidas provisórias. Vocês têm alguma estratégia para isso? A estratégia é mobilizar, né? Eu acho que nós estamos já... Centrais sindicais têm um papel hoje de unidade nacional, isso é muito importante, né? Acho que era um sonho até o ano passado, esse ano ele se concretiza, você vê que todas as centrais sindicais estão imbuídas, né? Tiraram as divergências, mesmo que mantém a sua ideologia, o seu posicionamento, mas se unificamos no que converge. E nessa unidade a gente consegue transpor muitos obstáculos. Então, acho que essa unidade dá para a gente estar passando aos trabalhadores via os meios virtuais, via os meios, ainda algumas outras empresas têm companheiros trabalhando que têm uma ação ainda sindical presencial com muito cuidado, mas temos ampliado, né, essa discussão. Então, talvez a gente consiga ter uma visibilidade até maior do que tínhamos, porque nós, querendo ou não, a mídia social, as mídias sociais, por mais que o movimento sindical tenha se enganjado, ainda era uma coisa a aprender, né? Então, nós estamos aprendendo, né, trocando o pneu do carro com o carro andando, mas eu acho que essa experiência é válida e nós vamos, com certeza, ter sucesso. Você comentou que alguns trabalhadores ainda eles estão nessa linha de frente, estão aí nas empresas, estão trabalhando. Vocês fazem algum acompanhamento da questão assim dos equipamentos de segurança? Você acha que os empresários eles estão dando essa contrapartida para o trabalhador? Eles estão indo para o trabalho e lá em seus locais estão seguros? Nós temos acompanhado, eu vou falar para a base metalúrgica aqui de São Paulo, né? Nós temos os diretores que continuam indo, vendo, fiscalizando e reivindicando que onde são serviços que não param,
que tem empresas que já fizeram redução, né? Já fizeram acordos de redução de 25%, de 35%, de suspensão de contrato. E nessas que têm uma jornada parcial, o sindicato tem atuado para garantir ter as mínimas condições, né, de segurança do trabalhador, máscaras, ambiente, álcool gel, limpeza, e orientação dos trabalhadores de como está procedendo nesse momento. Né? O que nós conseguimos ver que está dentro do que nós estamos falando, né? Estamos correndo. Então, todo dia as equipes estão rodando e vendo isso. Tá. O Miguel, e uma outra coisa também, em relação às negociações, né? Porque hoje você tem uma MP que praticamente ela força o trabalhador a negociar com o patrão e tira um pouco o movimento sindical. Como é que está isso daí dentro da categoria de vocês? Nós, lógico, não só aqui, mas nós tiramos uma posição nas centrais de orientar os sindicatos, mesmo a medida provisória, ela limitando a ação sindical, nós estamos procurando as empresas, até saímos na frente, mandando circulares, mostrando a necessidade do trabalhador ter assistência sindicato em qualquer acordos que possam ser feitos dentro das empresas. Mesmo a medida provisória dando aquele limite lá que até R$ 3.135 podia ser feito individualmente, acima desse salário, até R$ 12.202, poderia ser feito coletivamente, coletivamente, e acima de 12.203, aí por aí, também pode ser individual. E nós estamos orientando até pelo risco e a insegurança jurídica que a empresa vai ter. Ou ela faz com todo mundo, né, porque você não pode estar separando. No nosso segmento, a Constituição é clara nisso, né, que não pode, o sindicato tem que ser parte das negociações, né, no artigo 7º, quando se fala em reduzir salário, suspensão de contrato. Então, deixamos também a empresa um pouco insegura. Então, nós temos tido muito acordos, né? As empresas estão procurando sindicatos. Nós, aqui nós desenvolvemos um sistema eletrônico para poder atender a demanda, porque tem outro lado também. Se a gente der resposta à demanda, a culpa dos não acordos ou do empresário e o trabalhador ficar sem condições financeiras passa a ser do sindicato. Então, nós estamos recebendo, praticando a negociação, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos 12 mil empresas no setor aqui de São Paulo, em Mogi das Cruzes, metalúrgica. Empresas até 35 trabalhadores, nós temos 10.500. Né? Então, imagina o volume disso, né? Então, nós estamos orientando, tem um padrão no nosso site, a empresa entra direto no site, preenche o acordo ali, as opções já tem um padrão para a gente estar discutindo, isso vem para a diretoria aciona a empresa para estar negociando melhores condições do que a medida provisória. Se for para atender a medida provisória, não precisa de sindicato. Então, a gente está construindo isso, ou melhorando, né? Não sendo igual a redução de salário com a redução de jornada, melhorando a estabilidade, melhorando... Tem casos até que a gente tem acordo de ter o retorno parcial do que o trabalhador deixou de receber, vai deixar de receber nesse momento, o ano que vem pode estar sendo recuperado. Então, tem muitas alternativas que está sendo colocada nas negociações, inclusive chegar o mais próximo possível do salário líquido que o trabalhador tem. Certo. E, assim, eu queria uma avaliação sua sobre essas medidas do governo. Teria uma forma de fazer diferente do que foi colocado hoje para o trabalhador? Eu acho que tem. O governo, ele tirou como um dos seus principais objetivos diminuir direitos. Né? Ele tem na política dele, tudo é claro. Por mais que ele fala que é para gerar emprego, gerar melhor competitividade, ele está diminuindo direitos, está precarizando. Então, nós temos certeza que isso é um tiro no pé, porque quanto mais se precariza, mais difícil uma retomada da economia, né? E ainda mais com o trabalhador. O trabalhador, quando tem R$1 a mais, 2% a mais, ele investe em alguma coisa. Ele compra um fogão, compra uma geladeira, faz uma prestação, ele faz a economia girar. Agora, quando você tira isso dele, diminui a massa salarial, deixa ele
muito preocupado, ele não vai gastar, ele vai segurar. E, com certeza, essa roda da economia não vai girar. Então, é muito preocupante. Eu acho que o governo está... essa orientação que vem do Guedes, que é do Estado mínimo, né, é um tiro no pé. Nós achamos que tem, sim, que fortalecer o entendimento entre sindicatos, trabalhadores e empresas. Porque o sindicato não é inimigo, ele é a parte que pode conciliar e equilibrar as ações. Certo. Você falou um pouco da economia, né? Agora, você acha que esse momento, ele reforça um pouco a necessidade da gente repensar a indústria nacional para colocar de novo, né, naquele patamar de importância que ela já teve um dia? E como o movimento sindical ele poderia contribuir isso, né? Qual seria a missão? Nós estamos trabalhando, porque nós estamos vendo nesses últimos 30 anos a desindustrialização muito forte, né? Nós já tivemos, a indústria já teve um peso no PIB de mais de 30%. Hoje deve estar chegando a 9%, 10% e caindo, né? Isso é muito ruim, porque nós, querendo ou não, a indústria é um dos principais alicerces da economia. No mundo desenvolvido, a indústria é o principal alicerce da economia, né? Não tem país desenvolvido do mundo que não tenha a indústria como seu principal alicerce. Então, nós estamos vendo isso, o mundo está dando, mostra isso, e nós fazemos totalmente ao contrário. Estamos desindustrializando, em vez de fortalecer a indústria nacional, fortalecer os empregos, para você ter renda, ter tecnologia, trazer formação, desenvolvimento, a gente está passando, né, o que era para a gente estar sendo pioneiro para outros países e, em contrapartida, produzindo coisas que não agrega valor e não agrega tecnologia, e que vai ser, daqui a pouco, meramente apertador de parafuso se nós não dermos break nisso. O que nós estamos tentando e levando essa discussão, mesmo no meio dessa pandemia, nós vimos a necessidade de nós ter uma reconversão industrial, né? Por exemplo, dá um exemplo claro, 94% dos respiradores, ventiladores médicos e também EPIs na área da medicina são fabricados na China. E hoje nós vemos a necessidade que tem, né? E nós tivemos já um parque aqui no Brasil forte na área de EPIs médicos, né? Tivemos também respiradores. Eu trabalhei numa fábrica que fazia respirador, né? Fazia respiradores mecânicos, né? E eu vi que com essa coisa de transferir a produção ficou mais barato, mas ficou em um lugar só, né? Então, eu acho que a reconversão industrial agora é super importante, não só nesse momento de necessidade de emergência, que mudar alguma coisa para estar atendendo imediatamente o que a medicina está precisando, mas também de pensar no futuro. O Brasil tem que pensar em ter um parque industrial que seja polo de desenvolvimento. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter outra crise e vai sofrer muito mais. Então esse seria realmente um momento. E tem algumas, acho que montadoras, né, que elas não estão produzindo, mas estão trabalhando nesse processo desses equipamentos, né, de manutenção. Vocês acompanham isso também ou não? A nossa base aqui em São Paulo tem o que nós estamos vendo, são empresas fazendo componentes para respiradores, até tem, mas não é muito, mas tem. Eu acho que nesse momento, no pessoal de têxteis e costureiras, também já tem uma grande parte das indústrias fazendo máscara, fazendo aventais, fazendo coisas assim emergenciais como os EPIs, né? Mas a reconversão que a gente está defendendo, além dessa, que tem que ser urgente, as montadoras estão fazendo respiradores, né? As faculdades estão ajudando, mas são coisas pontuais, né? Vai ter que ser feito, daqui a pouco vai ter que construir carro de novo. Eu acho que o que nós temos que pensar é numa política maior daqui a pouco, é uma reconversão mesmo de postura industrial que nós possamos ter. Tem uma visão de estar agregando valor, tecnologia e formação dos nossos profissionais. Isso só vai ser feito se tiver um novo olhar industrial.
Então, mas com um governo desse que a gente tem hoje, é uma contramão, fica difícil, não fica? Você... Não, lógico, né? A gente está vendo aí, não só desse, mas do anterior também, veio na mesma balada, né? Veio na coisa, desindustrializando. O que eu acho que tem a sociedade, ela está já num patamar que está de intolerância a essa, eu vou dizer, de desgoverno, né? Porque você vê, em vez de ter uma unidade do governo pensar em sair da crise, é a briguinha interna, proteger filho, proteger não sei o que mais, que é tudo um grupo que está mostrando à sociedade que não dá, né? O que nós defendemos é uma união nacional para o desenvolvimento. Acho que temos que pegar as pessoas que falam, vamos construir um país que dê resultado, que volta a crescer, que volta a desenvolver, e nós temos conversado com empresários, tem empresários que acham que esse é o caminho. O governo é importante, mas nesse momento a gente tem que ter ações que façam, até mudando o pensamento de muitos empresários que tinham uma visão mais fechada, que esse é o caminho, porque eles vivem no Brasil, a família está no Brasil, então tem muitas coisas que têm que ser resolvidas aqui. Então, acho que essa questão de uma união nacional para o desenvolvimento, né, para a gente sair da crise, está ganhando corpo, até porque nós estamos vendo que não tem governo. Entendi. O Miguel, a gente falou um pouco, né, dessa questão da economia, da indústria. Então, quer dizer, o grande desafio, né, além de vencer também essa pandemia, também tem a questão do retorno de toda a sociedade depois desse isolamento social, até porque vai precisar dela para poder tocar, seja alguma ação de desenvolvimento, enfim. E vocês têm alguma estratégia nesse pós-crise, né, para que o país volte a crescer, isso, né, em relação aos trabalhadores? Vocês têm alguma coisa já em mente? Vocês já estão articulando? Não, no geral, não. Nós estamos num momento agora muito mais centrado de enfrentar o imediato, é muita coisa acontecendo, né? Mas visualizando que é possível, sim, a sociedade tomar o controle disso, com uma ampla discussão, né? O mundo não será o mesmo depois dessa pandemia, né? O mundo será diferente, então nós seremos diferentes, o Brasil vai ser diferente. Então, acho que é aí que nós temos que centrar esforços de pensar o que nós queremos, tirando o que é ruim. Acho que nós temos que pensar, tirar o que é ruim da frente e pensar da população em geral, né? E na população em geral, quem mais sofre, continua sofrendo, são os trabalhadores, são as pessoas que não têm acesso à sociedade em geral. Então, acho que o pensamento é a gente reconstruir junto. Por isso que eu falo, esses movimentos que estão nascendo de trazer essa discussão de um Brasil melhor, mais solidário, ela começa a ganhar corpo, né? Tem até um movimento empresarial, está conversando com eles esses dias aqui, que é não demita. É os empresários, tem um grupo de empresários fazendo uma campanha pela não demissão. O que é? A pensar isso atrás, você não viria, né? Então, é uma ideia de sociedade, né? Quanto mais demitir, o que vai acontecer? Mais crise, né? Não gira a roda da economia. Tá ok. E é uma forma também, né, esse movimento Não Demita, de você garantir que tenha os trabalhadores, né, tenham os seus empregos, tenham os seus direitos. Agora, nessa linha, hoje, o que o movimento sindical tem feito para que os trabalhadores, nesse momento, né, de isolamento, fiquem em casa e tenham um emprego garantido? Porque a gente sabe que tem empresa, enfim, que, ficou em casa, não, mas você pode trabalhar, sendo que poderia ter um trabalho, um home office, enfim. Nessa linha, o sindicato tem feito alguma coisa para falar, olha, não, tem que ficar em casa, você não vai perder o seu trabalho? Então, nós estamos discutindo isso no nosso dia a dia. Eu acho que tem muitas empresas que têm condições também de estar fazendo home office. Nós estamos trabalhando, incentivando a empresa até facilitar a vida do trabalhador nessa questão, mas uma boa parte não, uma boa parte realmente não tem condições de estar fazendo home office, tem que ficar afastada mesmo, né? E nesse momento, o que nós estamos pregando ao empresariado é
o isolamento mesmo, total dos trabalhadores. Aqueles que puder fazer home office faz, aqueles que não, que garanta esse emprego dele, né, com as medidas que o governo anunciou, não pode ser grande coisas, mas ajudam na medida que você mantém um mínimo de remuneração que possa estar vivendo e garantido o emprego pós término dos acordos, com o mesmo tempo de estabilidade, um pouco a mais. Nós estamos trabalhando muito nisso de melhorar a estabilidade desses acordos, né, que sejam mais. Estamos trabalhando muito a questão do salário líquido do trabalhador. O salário líquido é o que ele leva para casa. Tirando os descontos, nós estamos trabalhando muito nisso. Como dá para você fazer um complemento, o patrão pode fazer um complemento que não vai ter encargos nesse complemento, não tem como se fosse fins de remuneração, de rescisão, né? Ele pode fazer isso sem ter um custo maior, ou via o próprio trabalho, ou via algum benefício, alguma vale-compra, algumas coisas, tem tido acordos. Então, a nossa orientação, fique em casa, e na medida que tem os problemas, vamos conversando, as empresas vão ter muitos problemas, nós temos certeza que o empresário, a maioria do empresariado, a gente sabe que passa por dificuldades financeiras, isso é claro, né? Tem uma parte que é muito, mas uma boa parte, pelo menos a metade do empresariado, é aquele que vende o almoço para comprar janta. Né? Se for ver as empresas micro, pequenos comércios, vê como que é um salão de cabeleireiro, um barbeiro, uma lanchonete, são que empregam muita gente, né? Uma borracharia. Então, tem coisas que a gente precisa estar pensando como manter essas micro e pequenas empresas também com atividade econômica. Legal, então, Miguel. Eu queria agora, para a gente finalizar, que você falasse um pouquinho de como vai ser esse 1º de maio, né, a sua expectativa. A gente também aqui está desse lado, tem toda uma expectativa, a gente vai fazer a cobertura, e falasse a sua expectativa aí nesse 1º de maio e também deixasse a sua mensagem para todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Olha, um 1º de maio é novo para nós, né? Vai ser virtual. O que está sendo programado, ele terá início às 10 da manhã, com uma previsão de término às 14 horas. A ideia é mesclar músicas, né, cantores que estão fazendo live ou até gravações, intermediar com palavras, com discursos de personalidades importantes do país e até internacional. Nós estamos tentando trazer uma fala do Papa, da Organização Mundial da Saúde, alguns dirigentes sindicais de outros países também dando discursos curtos, mas que ajude a levar a importância de manter acesa essa unidade dos trabalhadores. O que nós defendemos é a unidade mesmo, acho que esse é o grande fator importante nisso. E o tema é saúde, emprego, renda e democracia, porque é isso que está em torno disso tudo, né? Tudo isso aqui hoje está fazendo falta. Está fazendo falta a saúde, está fazendo falta o emprego, a renda e a democracia sob risco constante. Então, é uma questão da gente pensar num país, dentro desse 1º de maio, está falando um pouco disso, da necessidade de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras, mas pensando também que é possível a gente sair dessa pandemia e ter um Brasil melhor, com uma participação mais forte de trabalhadores e trabalhadoras e os movimentos sindicais que sairá mais forte. Tá ok, então, Miguel, muito obrigada por participar e conceder essa entrevista para a gente, e vamos acompanhar esse 1º de maio aí pelas redes também, tá ok? Ok, muito obrigado, estamos à disposição, vamos ficar aí torcendo que o Brasil melhore para todos nós. Saúde a todos. Tá ok, então, um abraço, Miguel. Tchau.